Queridos e queridas amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas e este é o bloco Psicologia Espírita, estudando a obra psicológica e não apenas a obra psicológica de Joana de Ângeles, estudando a obra psicológica de Joana de Ângeles, no livro que é o primeiro dessa série psicológica, dessa coletânea chamada Jesus e a Atualidade. E não apenas fazendo essa correlação, mas também fazendo, nesse bloco Psicologia Espírita, estudos relacionando as questões da psicologia científica, as considerações da ciência oficial no que diz respeito ao comportamento humano, as ciências do comportamento e as teses que a doutrina espírita apresenta. Hoje, aqui estou apresentando mais uma consideração sobre um dos capítulos de Jesus e a Atualidade. No dia de hoje, estaremos a examinar o capítulo Jesus e Justiça. Estamos, como é sabido, fazendo esse estudo de Jesus e Atualidade em parceria. E esse é o nosso comentário. Jesus e Justiça é um capítulo que Joana de Ângeles faz uma correlação entre a justiça e o conceito de justiça humano e a justiça que Jesus apresentaria. A princípio, extrapolando um pouco, saindo um pouco do âmbito do texto, gostaria de colocar que o termo justiça na época de Jesus não tem a acepção específica que tem nos dias atuais da nossa língua, da nossa linguagem. Como a lei na época de Jesus era a lei não apenas civil, do ordenamento jurídico e dos códigos civil e penal da época, mas também era a lei religiosa, ser justo não era apenas cumprir a ética social e estar de acordo com a legislação e o ordenamento jurídico da época, mas também era seguir a lei divina, porque lei divina e lei judiciária era uma coisa só. O Pentateuco Mosaico apresentado pelo legislador do povo hebreu tinha como aspecto essencial uma lei que não era apenas a regra do povo hebreu, mas também era a lei divina, considerada pelos hebreus. Então, seguir a lei, estar de acordo com a lei, era estar de acordo com a legislação divina. Portanto, a pessoa que era justa não era apenas aquela que agia com justiça na acepção nossa, nem era aquela que respeitava os códigos legais da época, mas era uma pessoa que era eticamente considerada, era uma pessoa que estava de acordo com a moral, a ética e a religiosidade da época, ainda que a gente questione a religiosidade da época. Daí o próprio Deus ser considerado na cultura hebraica o justo. E o próprio Jesus, em alguns momentos, ser chamado justo. O sumo sacerdote do templo era chamado justo dos justos, e assim por diante. Então, justiça na época de Jesus pode ser até considerada como sinônimo de espiritualidade. Ou seja, o justo era a pessoa santa. Isso é algo importante para a gente considerar. Por isso que Jesus, em determinado momento, falou: se a vossa justiça não for além dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Porque justiça, na época de Jesus, tinha uma qualidade muito mais abrangente do que a nossa época. Então, ser justo na época de Jesus era ser santo, era ser espiritualizado, era ser santificado, era cumprir a ética religiosa, portanto, era cumprir a lei, porque a ética religiosa era a lei. Então, isso é importante considerar. Joana, quando examina esse capítulo no livro Jesus e a Atualidade, ela coloca embutida essa consideração, que é importante não ser menosprezada, essa consideração da justiça num sentido mais amplo, num sentido mais profundo, num sentido mais espiritual. E é interessante porque ela faz uma alusão de que a justiça dos homens, a justiça humana, o conceito de justiça, obedece a um progresso, a um processo evolutivo da criatura. O despertar da consciência assinala também o despertar para o senso de justiça. O senso de justiça acompanha o despertar da consciência. Por quê? A consciência é a lei em nós. O despertar da consciência é esse despertar para o discernimento do que é ético, do que não é, do que é correto, do que não é. Portanto, do que é justo para o que não é. Porque aquilo que não é correto causa em nós um sentimento de indignação quando nós já despertamos para aquilo. Essa indignação, esse sentimento de justiça faz parte, portanto, desse despertar da consciência.
Então, é óbvio que a justiça que Jesus apresentava ia além apenas do rigor da lei que pune o infrator ou que tenta corrigi-lo através da coibição da sua liberdade ou a coibição do abuso através das medidas legais, dos limites no rigor da lei, porque esse é apenas um aspecto pálido da mensagem de Jesus e da lei divina, é apenas um dos aspectos. Justiça também é amor, porque fazer algo justo também é fazer o bem, também é operar o bem, mas não é apenas isso. Não é apenas isso, não é só esse aspecto que é a lei divina. A lei divina, ser justo é um aspecto da lei divina, é um aspecto do amor divino, mas o amor divino vai para além da justiça. A justiça é apenas um dos aspectos, é um dos passos, talvez até um dos passos iniciais, a ideia de ser justo, porque Jesus apresenta a lei divina como tendo a misericórdia no coroamento. O teólogo Lewis costumava dizer isso, né? Que perdoar é justamente a atitude que a gente oferece àquele que não merece. Isso é misericórdia, vai além da justiça. Vai além da justiça dos escribas e dos fariseus. Essa evolução é inevitável. Veja que no início do processo evolutivo, o conceito de justiça é a justiça dos mais fortes, né, que se impõe sobre os mais fracos. A ideia da lei do mais forte, né, a justiça mais rude, né, que faz o ressarcimento com as próprias mãos, que estabelece até mecanismos de vingança ou de compensação na base do olho por olho, dente por dente. Esses são os primórdios da justiça. À medida que a consciência se desenvolve, que o espírito humano se aprimora e evolui, mais branda é a noção de justiça, as leis são alteradas e são transformadas em leis mais humanas e mais justas, mais equânimes, mais humanizadas, mais suaves, menos vingativas e cruéis, menos rudes e agressivas, para promover mais o progresso e a educação, né, do que necessariamente se vingar do algoz que agora se torna vítima dessa justiça mais primária do ponto de vista evolutivo. E ela cita essa frase que mencionamos aqui do Cristo, de que se a sua justiça não for maior do que a dos fariseus, não sereis cristãos verdadeiros, não entrareis no reino dos céus, que a nossa justiça deveria ser moralmente mais elevada do que a justiça dos fariseus. O que significa isso? Uma justiça que muitas vezes é arbitrária, uma justiça que é pessoal, uma justiça que ainda está contaminada com as nossas paixões, né? Jesus foi o protótipo da justiça, porque dava tratamento igual a todos, era equânime com todos, recebia os doutores da lei e dialogava com educação e respeito em relação a eles, recebia poderosos e juízes do sinédrio e conversava com os fracos, com os oprimidos, com prostitutas, com pecadores, com pessoas de má vida, com pessoas voltadas para o vício, com pessoas excluídas da sociedade, que eram vítimas da própria sociedade a quem ele também amparava. Não concordou com o equívoco da mulher, por exemplo, que foi pega em adultério, mas não condenou-a, dando-lhe uma outra chance, oferecendo a ela a oportunidade de refazer o seu passado através de vai e não tornes a pecar, mas eu também não te condeno, e ao mesmo tempo invectivou contra a injustiça humana. É interessante porque Jesus nunca se defendia e advogava a justiça, inclusive os mecanismos legais da sociedade da sua época, a benefício próprio. Mas quando um fraco, um desamparado, um hipossuficiente estava sendo agredido, humilhado, estava sendo desamparado, estava sendo explorado, ele invectivava contra essa injustiça, ele se voltava contra os mais fortes que oprimiam os mais fracos e, ao mesmo tempo, ele estabeleceu uma justiça que transcende ao mundo terreno, quando vai dizer que há esperança e consolação para aquele que é vítima de injustiça nesse mundo, porque esses estão, de alguma forma, já se aprimorando para o reino dos céus. O que significa dizer que, em não sendo uma mensagem masoquista em si mesmo, porque é uma mensagem que busca a felicidade e a plenitude, mas explica o sofrimento com esperança e com consolo, ao dizer que o sofrimento tem uma razão de ser, que a injustiça, a arbitrariedade, a desigualdade da terra tem uma função, tem um sentido, um significado, e aqueles que souberem lidar com essas situações, sem revolta, sem rebeldia, sem desespero, encontrarão a sua compensação. Estarão compensados, a princípio, pela justiça interna que guardam em si mesmos, que é a consciência, para depois o estado de plenitude, de bem-aventurança, após a experiência física, a experiência material. Então,
nesse raciocínio, nessa linha de raciocínio, é interessante pensar essa ideia, esse conceito de Jesus, de que em alguns momentos a esperança e a consolação que ele dava era de uma justiça maior, aonde haveria uma compensação, de que aquele que estivesse sofrendo já é bem-aventurado. Por quê? Porque, por incrível que pareça, os sofrimentos nesse mundo, para ser, de alguma forma, justo e para ser algo espiritualmente elevado, em que pese que todo mundo sofre, mas aquele que sofre e que é bem-aventurado é aquele que sofre de uma maneira diferente, aquele que lida com os padecimentos do mundo material de uma forma diferente. O que é que eu quero dizer com isso? Que é a última bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor à justiça, né? O que significa dizer por amor à santidade, por amor à sua mensagem, né? É a última bem-aventurança, como a coroar, como a dizer que quando a gente chega nesse nível espiritual, a gente sofre por amor a essa causa, é porque a gente já tem algo de bom. Porque a gente já consegue ter algo de bom. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ora, então aqueles que não sofrem ainda, porque não têm condição ainda de sofrer, não merecem ainda, não ainda têm capacidade de extrair o melhor do sofrimento, ainda estão em outro nível de maturidade. Então esses que padecem perseguição por amor à justiça, esses é porque já estão crescidos, é porque já estão, de alguma forma, já... Veja que a mensagem de Jesus é desafiante, quer dizer, aqueles que não sofrem ainda não merecem sofrer porque ainda não tem nem nada bom, né, para oferecer e não tem nada de bom para... não merece padecer ainda a perseguição. Aqueles que merecem padecer perseguição é porque já brilha uma luz e que já pode extrair do sofrimento uma luz ainda maior, né, se aprimorar. Então é uma mensagem muito interessante e curiosa, né, porque é uma mensagem que fala que aqueles mais capacitados sofrem porque são eleitos, isso é, porque já conseguem compreender a verdade espiritual por detrás do sofrimento. São espíritos mais maduros, espiritualmente falando. Então é interessante a gente pensar nesse raciocínio, né, da literatura cristã e da literatura espírita, né, porque Joana acaba o seu comentário em Jesus e Justiça falando: se você foi vítima de injustiça, se você foi colhido pela injustiça humana, seja pela injustiça social, seja porque você foi vítima de uma acusação, de uma difamação, de uma calúnia, de algo que você não fez e que você foi acusado, se você foi vítima de uma circunstância arbitrária, se você foi vítima do próprio judiciário humano, que tem os seus limites e as suas falhas, que nem sempre faz justiça, pelo menos de maneira absoluta, se você foi vítima desse contexto, alegra-te, porque por detrás dessa aparente injustiça há um cosmo, há uma harmonia, há uma justiça sendo feita, equiparada, e a doutrina espírita explica isso e consegue, inclusive, corroborar a tese de Jesus, explicá-la, elaborá-la, completá-la e desdobrá-la, quando diz da lei de causa e efeito, quando diz que muitas vezes os sofrimentos de hoje são reparos, reorganização, recomposição de experiências do passado. Alegra-te porque estás resgatando, e bem-aventurados aqueles que podem resgatar agora, perante a justiça divina e a justiça da sua própria consciência. Bem-aventurados aqueles que podem agora, o quanto antes, para ficarem bem consigo mesmo e com a própria consciência cósmica. Joana de Ângeles, no capítulo 7º, Jesus e Justiça, vai inaugurar o capítulo dizendo que o objetivo da verdadeira justiça é reparar o dano causado e corrigir o infrator, e não necessariamente aplicar-lhe um flagício ou condená-lo a penas extremas sob requintes de crueldade. E quando nós lemos essa passagem, nós nos lembramos imediatamente do capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Quando Allan Kardec vai organizar e iniciar com a passagem de Jesus que está em Mateus, capítulo 11º, versículos 28 a 30, o jugo leve. Vinde a mim, vós que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quando Jesus exorta que nós não utilizemos como métrica para com
os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, a mesma métrica que os fariseus utilizavam, ele faz isso como nos dizer que nós não deveríamos utilizar requintes de crueldade para espicaçar e pisotear ainda mais naquele que já é condenado à justiça. Ou seja, ele neste momento aludia à lei, cujo fardo muitas vezes era sobrecarregado por certas observâncias que eram acrescentadas, sobretudo se o réu era inimigo daquele que era o juiz que estava proclamando, condenando tal infrator sob a justiça. Então o que Jesus faz é reivindicar uma atitude religiosa de compaixão. Não necessariamente que tenhamos pena ou nos compadeçamos da situação, do desregramento moral, do despenhadeiro no qual a pessoa está. Mesmo que nós não tenhamos empatia ou emoção compatibilizada com o sofrimento alheio, que pelo menos nós não nos comprazamos em espicaçar e ainda mais tornar a situação desta pessoa mais difícil. Jesus nos exorta que nós arroguemos a si a nossa responsabilidade, nos exorta que demos à verdadeira justiça aquilo que ela irá tomar em relação ao destino daquele que erra. Ou seja, se o outro erra, se o outro é criminoso, nós também somos. Ou fomos, num passado não muito distante, ou seremos. Ou seja, aquele criminoso é o nosso futuro, como Joana de Ângeles vai dizer neste capítulo, se nós não tivermos a vigilância, o cuidado para poder domar as nossas más inclinações e vencer as nossas próprias imperfeições. Então, na verdade, Jesus estava dando um recado para os fariseus. E Joana de Ângeles vai dizer neste capítulo, como Allan Kardec também fala em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, quando ele vai apresentar, na divisão que ele faz, a lei de justiça, amor e caridade, ele vai dizer, através da comunicação da espiritualidade superior, que a justiça é respeitar o direito do próximo e fazer isso como um exercício de um próprio dever, para si primeiro e para o outro em seguida. E Joana vai dizer que, na verdade, a justiça educa. A função dela é fazer aquele que erra entender que errou e prosseguir, caminhar, levantar de novo os pés cansados, os joelhos desconjuntados, como o apóstolo dos gentios costumava dizer em uma de suas epístolas, refazer o caminho quando for preciso, se retratar perante a lei. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, quando ele vai falar do Código Penal da Vida Futura, ele vai dizer que há 3 passos para que nós possamos corrigir um equívoco e seguir no nosso périplo ascensional. O primeiro é o arrependimento. E o arrependimento pode se dar em qualquer lugar, em qualquer tempo e espaço. Basta que nós tenhamos uma visão clara da situação que passamos, de como nós delinquimos contra a lei, dos delitos que cometemos. O segundo é a expiação, ou seja, sofrer dores físicas ou morais, e principalmente as dores morais, para que nós possamos expiar, expungir as nossas faltas. E o terceiro e mais importante é a reparação. Então, na verdade, a justiça, o móvel da justiça é propiciar a reparação do indivíduo. E Joana de Ângeles também vai dizer que em certas circunstâncias, cercear a liberdade é um ato de extremo amor. Então, a nossa lei humana, ela tenta copiar essa justiça divina, quando faz com que o indivíduo tenha a sua reclusão, afastando da sociedade, porque vai oferecer um risco, um perigo à sociedade, também visa levar ele à reflexão dos seus atos. E muitas vezes nós que gozávamos de livre-arbítrio, que tínhamos mais pleno, que tínhamos à nossa disposição os recursos intelectuais, os recursos materiais para poder desenvolver as nossas atividades, muitas vezes nós voltamos à carne numa encarnação mais atávica, às vezes com algumas deficiências físicas e mentais, justamente para que nós possamos compreender o valor daqueles recursos que outrora malbaratamos.
Então, cercear a liberdade muitas vezes é evitar que nós possamos cometer novos delitos. Quantos casos de suicidas reiterados que voltaram à carne com membros amputados ou com algumas dificuldades do discernimento para que não viessem a cometer novos suicídios. E o Livro dos Espíritos, quando vai falar da desigualdade das riquezas e que ela gira em torno do orgulho e do egoísmo humano, ele vai falar que essa justiça igualitária de dar iguais condições de renda para todas as pessoas não passa de uma utopia e que seria, na verdade, não iria facilitar ou promover o progresso. Que o progresso exatamente consiste nesta aparente desigualdade, porque é nesta aparente desigualdade que há uma igualdade real, dando àqueles que têm maior potencial, ou pelo menos que já sabem aproveitar a oportunidade, mais recursos para que possam fazer render mais. E o amor à autonomia de Jesus, nesse ínterim, convida o indivíduo para a sua autoconstrução individual. Hoje nós temos uma visão parcial, limitada da verdade, e à medida que nós vamos conseguindo construir a nossa comunhão com o divino, a visão da verdade se amplia e, por conseguinte, nós temos uma justiça mais equânime, como era a própria justiça do Cristo. Então, estamos caminhando para isso. Então, muito provavelmente, a menos aqueles espíritos que estejam em missão aqui na Terra, não vão conseguir ser injustos, como o próprio Jesus, mas terão uma visão deturpada. Mas a nossa métrica, portanto, já que somos imperfeitos e que não conhecemos a verdadeira justiça, é justamente fazer ao outro aquilo que quereríamos para nós. E é interessante porque Allan Kardec vai colocar uma nota em O Livro dos Espíritos, quando ele vai falar desta lei de justiça, amor e caridade, nessa parte terceira, e vai dizer: é fazer aos outros o que quereríamos para nós, porque a menos que tenhamos algum desequilíbrio psicológico ou psiquiátrico, vamos sempre querer o melhor para nós. E não fazer a nós o que queremos para o outro. Porque quando a gente gosta do outro, a gente quer algo bom. Mas quando a gente não gosta, então há uma diferença nisso. E para finalizar, Joana de Ângeles encerra com uma frase que a mim tocou fundo. Ela diz assim: melhor que estejas sob reparação de compromissos dos quais não te recordas, do que gozando de liberdade física, mas carregando a consciência culpada que se esconde na ilusão. E nós imaginamos, por exemplo, duas encarnações do Espírito Emmanuel. Numa que ele narra na obra Há 2000 anos, quando haverá sido Públio Lentulus, e que teve a grande oportunidade de ter à sua disposição recursos materiais, viver na opulência, na nobreza, e que tem o contato com o Cristo e não aproveita a oportunidade. E em uma obra seguinte que ele vai narrar a vivência do escravo Nestório, na obra 50 anos depois, a gente vai observar exatamente isso. Ele preservava uma intuição de já conhecer aquele lugar, os costumes do patriciado romano, ter um conhecimento muito aprofundado da história, mas ele estava encarnado e, portanto, obliterado com o esquecimento temporário do passado. Então, naquela encarnação, ele que mais tarde houvera sido liberto pelos seus próprios senhores, né? Ele não gozava, pelo menos a princípio, de plena liberdade física. Ele tinha sua liberdade cerceada, que depois foi devolvida e que ele conseguiu reconstruir. Mas ele perdeu tudo, ele perdeu o poder, perdeu a participação na casta, né, do patriciado romano, embora conservasse o seu patrimônio, né, intelectual e começasse a desenvolver o seu patrimônio moral. Então ele estava sob reparação de compromissos que não se recordava, pelo menos naquela existência. E quando nós pensamos em Paulo de Tarso, que teve essa conversão incrível numa mesma existência, sem ter o benefício do esquecimento do passado, a gente vê o quanto o espinho na carne doía, dilacerava as carnes íntimas, né, das fibras das suas emoções, e o quanto que ele viveu amargurado e com a consciência de culpa atroz, o atormentando sempre.